Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Muito boa tarde a todos, eu sou José Ramos, da Associação Espírita Mensageiros da Luz. Estamos iniciando a transmissão de hoje, da nossa live sobre a coletânea de preces espíritas, contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos alguns avisos importantes, dizendo que as atividades presenciais estão suspensas na ACMEL, mas que mantemos durante as terças-feiras, às 20h30, o estudo sistematizado da doutrina espírita, online também. E hoje, sábado, aconteceu às 15 horas a evangelização espírita. Convidamos também a curtirem a nossa página no Facebook, a página da CEMEL e também a página da evangelização. Estamos com as inscrições abertas, as inscrições online do AIGE, da área da infância e da juventude, para participarem da evangelização. O ápice, na área de assistência social espírita, está recebendo doações de alimentos, de roupas, para poder atender as famílias que são amparadas pela casa. Destacamos também as músicas da evangelização, que fazem parte do álbum Mensageiros da Luz, que está no YouTube, no SoundCloud, e também na página da Mensageiros da Luz. A gente vai se preparando então para fazer a nossa prece. Nós escutamos a música Aos Pés do Monte, música original de Tim e Vanessa, gravação da Mensageiros da Luz, na voz da Regina Santos e nos arranjos e versões aqui do José. Quero convidá-los então a se prepararem nesse momento, a colocarem toda a sua atenção, o seu foco no trabalho que estamos realizando sobre a prece, a importância da prece, a eficácia da prece, o orar, o rezar, o se conectar com Deus, né? Que importância tem e será que realmente a prece é eficaz? Será que a prece consegue atingir os objetivos? Será que vale a pena rezar? Vale a pena orar, né? A gente vai ver essas questões de acordo com a doutrina espírita, do que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Estou cuidando do horário ali,
Faltam 2 minutos para a gente começar, fazer a prece de abertura, né? A gente quer falar também da pandemia, que é um momento de encontro com a gente mesmo. Às vezes a gente tem que ficar em nossa casa, tem que permanecer em silêncio. Temos uma grande questão para colocar, né? Quem é você quando você está contigo mesmo? Quando você está só você mesmo, né? E aí vem várias reflexões sobre tudo isso, né? Sejam bem-vindos então, coloquem de preferência o seu copo de água perto, desliguem suas televisões, seus rádios, saiam da internet, mantenham o foco, a atenção nas palavras que serão ditas. Não precisa ficar assistindo, né, o vídeo, mas de preferência que mantenham a atenção naquilo que nós vamos falar aqui. Nós somos instrumentos, transmissores das verdades espirituais que nos chegam através da doutrina espírita e que muito tem ajudado os seres humanos a se libertarem das suas ilusões, se libertarem dos seus preconceitos, se libertarem das suas imperfeições. Mais 1 minuto e a gente vai fazer a nossa prece. Então se colocando, né, numa posição de respeito. Quem sabe a gente senta um pouco, se aquieta, coloca o nosso copo de água perto, para ouvirmos, acompanharmos esse trabalho. É uma live, então, na nossa casa espírita, como se estivéssemos lá no salão da Semel, reunidos com os nossos amigos, nossos irmãos, para ouvir a palestra, para deixar penetrar, recebermos a mensagem espiritual. Nós não somos seres perfeitos, somos seres com muitos erros, mas temos a boa vontade de o Evangelho de Jesus ao coração das pessoas, de levar a mensagem espírita libertadora, renovando o nosso pensamento, o nosso sentimento e aos poucos auxiliando na melhoria do nosso planeta. Vou colocar uma canção e nós vamos fazer a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, aquietando a nossa alma, aquietando o nosso espírito, elevando o nosso pensamento, acima das nossas limitações, acima dos nossos preconceitos, dos nossos acima de todas as pátrias e bandeiras, acima de todas as etnias e nacionalidades, reina uma justiça, reina um amor profundo por todas as coisas da natureza, reina a misericórdia e a previdência do Criador para todos os seres. Acreditem, queridos irmãos, que Deus nos ama muito, que faz a chuva cair sobre os justos e os injustos, que traz o alimento, que alimenta a vida do corpo e que alimenta a vida da alma. Que nesse momento em que estejamos juntos, nesse trabalho de divulgação do Evangelho, possamos manter o nosso pensamento conectado com fé, com esperança, com alegria, com satisfação pela vida que temos. E que cada um de nós receba em seu coração o consolo, o amparo, através da presença dos bons espíritos na casa de cada um, trazendo alegria, paz e amor aos nossos corações. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção de todos.
Então nós vamos retornar aqui falando da coletânea de preces espíritas. Por que espíritas, né? Porque espíritas, nós sabemos que a alma é mais importante que o corpo. O corpo, ele é um instrumento, uma ferramenta, o veículo de manifestação da alma. Assim como um computador tem a parte material, o hardware, nós somos o software do nosso corpo. Então a nossa alma é que sente, que pensa, que sente alegria, que sente tristeza, saudade. A nossa alma é a parte imperecível da nossa existência. Então, preces espíritas, no sentido de que nós já reconhecemos a nossa imortalidade. Os espíritos nos dizem que a forma nada vale, que o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas condições e da maneira que mais o toque. A prece, a oração, ela tem que ser sincera, a partir de um pensamento sincero. Por isso não há uma prescrição de fórmula absoluta, não há uma fórmula certa ou errada de orar. Às vezes nós temos algumas orações que nós costumamos repeti-las, mas para que haja o fixar das ideias. Elas nos auxiliam a conduzir o nosso pensamento. Qual é o objetivo da prece? Elevar a alma a Deus. Elevar a nossa alma como criaturas ao Criador. A prece, quando ela é feita somente com os lábios, de forma repetitiva, ela não tem eficácia. Ela tem que partir de coração. Então não importa a religião, não importa o culto. O que importa é que ela seja de coração. Isso que importa, que a prece seja feita, né? A prece é uma súplica, um pedido, né? E também é um louvor, um agradecimento. Muitas vezes, quem está com uma dor muito profunda, está passando por um sofrimento muito grande, pede ajuda. E aí essa ajuda, ela chega através da prece. Porque ninguém vai a Deus se não se aproximar de Deus. Deus está em toda parte. Nós é que temos que buscar a Deus, né? E para que isso aconteça, nós temos que ter humildade de reconhecer a existência de Deus, a grandeza dele, por mais que existam homens que usam o nome de Deus para enganar, para mentir, para explorar as pessoas, Deus não deixa de existir. Deus continua existindo, né? Então, quando muitas vezes espíritos desencarnam, estão lá do outro lado da vida, em situações muito penosas, e eles vão receber ajuda justamente quando eles tiverem um processo de reconhecer os seus erros, de se arrepender e pedir ajuda a Deus. Quando eles pedem ajuda, quando eles oram de coração, aí vêm os espíritos de luz para poder resgatá-los. É assim que nós sabemos que acontece. Condições essenciais da prece. A prece tem que ser inteligível. Não adianta orar numa língua que eu não entenda, ou falar algumas palavras numa língua que eu não tenho compreensão. Ela tem que ser clara, simples, concisa e fazer refletir. Né? Muitas vezes no tom da voz, na fisionomia da pessoa, tu percebe que realmente ela está em oração. Né? Ela está ligada. Aquilo que ela está falando, ela é autêntica, ela é original naquilo que ela está falando. Certo? Então nós temos como símbolo de todas as preces o Pai Nosso, a oração dominical. Ela é um símbolo de oração, né? Porque ela contém todos os deveres que nós temos para com Deus, para com os nossos semelhantes e para conosco mesmo, nessas três dimensões. Né? Jesus, como guia, modelo, exemplo para a humanidade, ele procurava o silêncio da natureza, ele procurava o deserto, ele procurava os montes. Vez que outra ele se ausentava da presença da comunidade que ele pertencia, da sociedade, e ficava em silêncio para entrar em comunhão com o Pai Maior, em comunhão com o universo, com o cosmos, com o Pai Criador, com essa força superior que rege a vida, que é invisível aos nossos olhos, mas ela é perceptível através dos sentimentos, das sensações,
da presença de uma força superior. Então nós temos aqui o Pai Nosso, né? Vamos fazer uma oração de Pai Nosso? Vamos? Vamos fazer a oração? Então vamos lá. Então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Amém. Essa é a oração que Jesus nos ensinou, né? Está lá no Novo Testamento. Então, primeiro ponto para a gente analisar essa oração, né? É o reconhecimento da existência e da grandeza do Criador como poder supremo que rege a vida com poder e bondade. Esse reino de Deus é um reino de paz, de amor, de justiça e de harmonia, que através do nosso mérito, da nossa responsabilidade, da nossa consciência, da submissão às leis sábias do Criador, a gente vai conseguir chegar a vivermos neste mundo de plenitude. Porque o planeta Terra ainda não é o reino de Deus, ele está em caminhada. E nós sabemos que existem mundos adiantados onde já reina a paz, o amor, a harmonia, a verdadeira fraternidade. E nós estamos caminhando para isso. Nós temos o alimento material, que é do corpo, e o alimento espiritual, que é da nossa alma. Nós temos a necessidade do trabalho, nós temos a necessidade de termos prudência, previdência e moderação nas nossas atitudes, na nossa vontade, nos nossos desejos, nos nossos objetivos de vida, porque muitas vezes nós caímos por nossa própria culpa, por má decisões, por má reflexão, por dar o passo maior do que a perna, né? Então nós caímos em muitas ilusões, existem alienações mentais, muitas distrações que o mundo nos coloca. Nós somos induzidos a fazer coisas que não são originais da nossa própria vontade. Nós somos manipulados, nós somos estimulados. Há 3 grandes erros bem atuais, né? Personalismo, nos deixar achar que a gente é mais importante e superior que os outros. E colocar sempre a nossa vontade à frente da vontade dos semelhantes, não olhar para o lado, né? É o egoísmo, né? Se manifestando no personalismo. A competição, a sociedade nos coloca uns contra os outros, temos que vencer na vida, temos que ter sucesso. Então, nós somos colocados contra o nosso vizinho, contra o nosso irmão, contra o nosso parente. Parece que a gente está sempre em competição um com o outro, né? E o consumismo, a buscar nas coisas materiais a felicidade que nós não temos dentro de nós. Então é uma cadeia, né? Uma coisa assim, né? É a busca do prazer efêmero, né? Em contrapartida, assim, ao contrário do júbilo imortal, que são os valores da alma, que é a paz, a simplicidade, o perdão, a serenidade, a integridade, a pureza. São os ensinamentos do Sermão da Montanha. Deus, nosso Pai, Ele é infinitamente misericordioso. Ele nos perdoa sempre. Então não existe crime irremissível. Não existe falta que não será perdoada por Deus. Sempre há o perdão de Deus. Às vezes a gente não consegue resgatar nessa vida, tem que resgatar na próxima existência. Às vezes a gente, o espírito desencarna, está no mundo espiritual, ele pede uma nova chance de renascer para poder resgatar os seus erros. As portas do perdão estão sempre abertas, né? Desde que haja o arrependimento. É a história do filho pródigo, né? O pai fica muito feliz quando o filho retorna, mas ele tem que estar arrependido com sinceridade. O perdão das ofensas, né? Para todos os ressentimentos, ódios, rancores, né? Abolir o sentimento de vingança.
usar da indulgência, da lei de caridade para com os nossos irmãos, praticar a verdadeira caridade, que é perdoar quantas vezes for necessária as faltas, repartir o que nós temos de roupa, de alimento, de atenção, com aquele que é mais necessitado que nós. Porque senão, gente, a gente vai ficar pensando só no nosso, né, só o que está na nossa frente. Se eu pensar só em mim, ou naqueles que estão aqui do meu lado, aqui, mas eu faço parte de uma sociedade, eu faço parte de uma cidade, eu faço parte de um mundo, eu faço parte de um planeta. Nós precisamos pensar em dimensões planetárias, que nós fazemos parte de uma só família humana, família terrestre. Então nós temos que ter humildade diante das provas, né? Às vezes vem o ciclone, às vezes vem a doença, às vezes vem o desemprego, às vezes vem muitas coisas vêm nos abalando, e a gente deve confiar em Deus, acreditar que tudo na vida vem para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Aqui está escrito assim: dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Um ponto importante: nós sabemos que o mundo espiritual, o plano espiritual, ele coexiste juntamente com o plano físico. Então, ao nosso lado existem espíritos desencarnados que nos inspiram desejos que muitas vezes não são nossos, nos inspiram vícios, nos inspiram tendências, mas que prejudicam a nossa existência, que inspiram até o suicídio, o desencarne. Existem as obsessões, mas uma coisa é certa: em nós mesmos está a causa primária do mal. As moscas só procuram locais sujos, insalubres. Então, quando nós limparmos o nosso coração, limparmos o nosso pensamento, nós não vamos atrair e nem dar entrada aos espíritos malfazejos, aqueles que ainda querem nos prejudicar, espíritos que são ignorantes, que não aceitam viver de acordo com as leis de Deus, que não aceitam perdoar aqueles que prejudicaram eles, que não aceitam viver de forma bondosa, que não aceitam trabalhar para custear as próprias necessidades, que ainda escravizam as pessoas, alienam as pessoas, que ainda sugam as energias das pessoas e alimentam. Acontece que cada imperfeição que nós temos, cada vibração negativa que nós temos, alimenta o lado mal. É mais ou menos isso, né? A gente fica sabendo direitinho lendo as obras do Allan Kardec. Lendo os livros do Allan Kardec. Qual livro? Do Allan Kardec. Tá? Então assim, eu vou contar uma historinha. É mais ou menos assim: o demônio e o cavalo, tá? Então olha só. Um demônio, um espírito malfazejo, né? Demônio é uma palavra tão feia, parece. Viu um cavalo preso, amarrado. Aí ele foi lá e soltou o cavalo. Daí o cavalo entrou na plantação dos camponeses lá do vizinho. A mulher do dono do camponês ficou muito braba. Daí ela pegou a espingarda lá e matou o cavalo. Aí o dono do cavalo veio e ficou horrorizado com aquilo tudo e pegou um facão e matou a mulher. Daí o esposo da mulher, o camponês, vendo que a sua mulher estava morta, foi lá e matou o filho do dono do cavalo. E aí sim foi aquela matança, aquela coisa, né? E aí um espírito bom chegou e disse assim: ô demônio, olha aí o que tu fez, olha o que acabou fazendo. Aí ele disse assim: eu apenas soltei o cavalo. É o que acontece muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes uma coisinha de nada a gente transforma, né? Uma coisa bem horrível, né? Porque o mal está dentro da gente, né? Nós somos espíritos imperfeitos, então, através dos nossos pendores viciosos, nós atraímos os espíritos para soltar os nossos cavalos da irracionalidade, da ignorância, da violência, né? Do preconceito, da discriminação e todas essas outras coisas, né?
O que nós precisamos para vencer isso? Ter uma decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e uma absoluta renunciação ao mal. Então vamos orar, dizendo assim: Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições. Ao final do dia, antes de adormecer, projete na sua mente um filmezinho de como foi o seu dia. Lembra o que você fez desde o momento de despertar, as pessoas com quem você conviveu naquele dia, com quem você teve contato. E faça uma análise criteriosa. Será que você falou as melhores palavras possíveis? Será que você conseguiu ser gentil, abrandar os ânimos, ter as melhores escolhas que você poderia ter feito conforme a sua compreensão? Muitas vezes nós usamos mal a nossa liberdade. Nós temos a liberdade para fazer as coisas e nós usamos mal a nossa liberdade. São as infrações às leis divinas. Sempre que eu faço alguma coisa para me dar bem, que prejudica a outra pessoa, já está infringindo a lei de Deus, né? Então nós temos que ter vontade para resistir às tentações, né? O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, nós sabemos disso, né? Mas ele está passando por um outro estágio, ele está passando para ser um planeta de regeneração. Existem mundos mais adiantados que o planeta Terra, onde a regeneração já se consolidou. Então o mal é uma exceção rara, raríssimo. Imaginemos nosso planeta renovado daqui a 30, 40, 50, 100 anos, 150, 200 anos, sem roubo, sem assassinato, sem a matança de animais. A gente tem que evoluir nesse termo aí para não se alimentar mais do corpo. São milhões de animais mortos. Milhões. Será que ainda precisamos nos alimentar da carne dos nossos irmãos? Um local onde a paz, um planeta renovado de paz, de amor, de evolução. Nós vivemos numa sociedade em que as coisas não são feitas para o nosso melhoramento, são feitas para o consumo, são feitas para gerar lucro, onde o dinheiro é o mais importante. Infelizmente é isso. Quando se faz uma invenção, o objetivo é industrializar e vender. Não é melhorar a vida do ser humano. A gente trabalha demais, a gente gasta demais, a gente não tem tempo para usufruir a vida, aproveitar o dia, aproveitar a convivência com os familiares. A gente não precisaria trabalhar tanto assim. Por quê? Por que se faz a gente trabalhar tanto? Faz a gente trabalhar tanto para gastar bastante também. Fazem a gente comer tanto para gastar bastante remédio. Então, quer dizer, a sociedade é uma sociedade de consumo. É uma sociedade feita para dominar o nosso pensamento, tá? Seguindo adiante aqui. Então, na prece dominical, que assim seja, né? Que a sabedoria infinita se faça, mesmo que a gente não tenha a compreensão do pensamento de Deus, porque a gente é imperfeito, a gente sabe que ele existe, mas que a divina vontade de Deus se faça entre nós. Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Não adianta desejar a morte das pessoas, que a alma delas vão continuar existindo. E às vezes a gente pergunta, né? Como é que vai ser do outro lado da vida? Vai ser do mesmo jeito que tá aqui, rapaz. A tua sintonia, a tua vibração, as coisas que tu gosta, é as coisas que tu vai entrar em sintonia lá do outro lado. Não adianta tu mentir para ti mesmo ou querer mentir para Deus, porque lá do outro lado eles vão ler teu pensamento, eles vão ler a tua aura, eles vão saber o conhecimento que tu fez, a tua bagagem espiritual vai contigo. Aqui nós parecemos ser muitas vezes, mas do outro lado da vida tu é. Então tu vai ir para o local adequado com a tua vibração. Às vezes não é um local muito bom, às vezes é um local melhor, mas é assim, a vida continua do outro lado. Se tu gosta de estudar
de trabalhar, se tu tem já algum desenvolvimento espiritual, se tu tem práticas espirituais, é para esse local que tu vai, entende? Então aqui a gente pode fazer prece por almas sofredoras, porque a prece é uma transmissão de energia, uma transmissão de fluidos. Nós somos seres energéticos, nós emanamos vibrações, nós emanamos. Então quando tu para orar, quando tu para pensar em Deus, quando tu para pensar em alguém e desejar o bem, essa pessoa está recebendo. Por isso que a gente pode interceder por pessoas que estão do outro lado da vida, quando elas estão em situação de dor, de sofrimento, de desamparo, a gente pode interceder por alguém, porque os espíritos de luz recebem o nosso chamado, a nossa mensagem, precisamos de ajuda para o fulano de tal, e eles vão lá ajudar. É bem assim que acontece, tá? Rezar para as pessoas encarnadas que estão na Terra, passando por provas, pelos desencarnados, pelos nossos amigos e inimigos, e por todos aqueles que solicitam assistência em particular. Mais uma vez, é preciso procurar Deus, é preciso direcionar a nossa vontade, ligar o nosso Wi-Fi divino, que é a oração. Ah, vou ligar, vou pegar o Wi-Fi de Deus, como é que faz? Oração, ora. Te abstrai do mundo, sai fora do mundo, desliga tudo do mundo, fica quieto num canto, vai para um local isolado, ou mesmo no meio de um monte de gente, concentra teu pensamento, agradece pela vida que tu já tem, pela tua existência, e pede pelos teus irmãos, pede pelas pessoas que estão sofrendo com as inundações, pede para dar força para aqueles que estão trabalhando nos hospitais, que estão atendendo as vítimas do Covid. Pede pelos governantes para eles tomarem boas decisões. Pede pelos teus pais que já partiram, aqueles que estão conosco. Pede pela paz mundial. A prece alimenta a alma, alimenta. Existem locais na espiritualidade que eles recolhem a nossa prece como forma de energia e utilizam para ajudar as pessoas necessitadas. Nós temos que suplicar misericórdia a Deus pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições. Agradecer as bênçãos de todo dia. Aqui no Brasil, um céu azul maravilhoso, um ar bom para respirar. Uma sociedade democraticamente, mais ou menos organizada, que tu pode ter vislumbrar um pouco de evolução, de progresso, certo? Vou contar a historinha do copo d'água. Essa aí é muito boa. Não esqueçam de segurar o copo d'água de vocês. É mais ou menos assim, é adaptada, tá? Olha só. Às vezes a gente está no local de trabalho, às vezes faz parte de um grupo e a gente quer se retirar. A gente quer sair dali porque as pessoas nos incomodam. Porque a pessoa lá é muito fofoqueira, fala mal da vida dos outros, porque o tal dirigente não toma as atitudes que tem que tomar, porque eu não me afinizo direitinho com o meu colega, a gente quer ir embora do lugar, né? Quer dizer, a gente presta atenção aos defeitos alheios. A gente fica prestando, e aquilo nos incomoda, né? Fulano é muito tagarela, o fulano lá é desleixado, o outro chega atrasado, o outro não entregou no tempo certo, o outro não se esforçou de tal maneira, então a gente vai arrumando, assim, motivos, né, para deixar aquele grupo ir embora, né, ou querer sair dali, né. Então uma pessoa queria sair e falou lá para o diretor lá do local, disse: olha, eu quero ir embora, não aguento mais, fulano é assim, ciclano é assim, apontou o dedo para todo mundo, né. Daí o diretor lá disse: olha, eu deixo tu ir embora, mas primeiro tu pega um copo d'água e quando a gente estiver na reunião lá, se tu der 3 voltas em torno de todo mundo lá da reunião, sem deixar cair um pingo d'água, tu pode ir embora, tranquilamente. Ai, a pessoa ficou muito alegre. Ah, mas isso é muito fácil. Aí encheram o copo d'água e ela foi lá, fez a volta, né? 1, 2, 3 voltas e voltou para você. Tá aqui o copo d'água, não caiu uma gota. Daí o diretor disse: olha, por que não caiu nenhuma gota? Porque
Ah, porque eu estava prestando atenção no que eu estava fazendo, eu estava cuidando do meu copo d'água. E é isso, gente. Quando a gente está prestando atenção, quando a gente está em foco na nossa evolução espiritual, quando a gente está em foco em viver de acordo com as leis de Deus, quando a gente está focado no nosso progresso diariamente, hoje, amanhã e sempre, né? A gente não tem que dar atenção para a opinião dos outros, a gente não tem que dar atenção para os erros dos outros. Vamos fazendo, vamos trilhando o nosso caminho. Essa é a lição do copo d'água. Vamos carregar o nosso copo d'água. Vamos rezar por quem precisa, né? Quem está na vida do crime, quem está na vida da corrupção, está fazendo coisa errada, né? Para si próprio. Nós temos que nos proteger e seguir a nossa caminhada de evolução. Então, para isso, devemos ter o hábito da prece diariamente. O hábito diário de orar. Mas não é quando eu estou com vontade. Também pode ser quando a gente está com vontade. Mas os Espíritos nos indicam que devemos ter disciplina. Porque é o encontro com o plano espiritual. É o encontro com o nosso Espírito protetor. Se tu marcar... Por que tu, aqui na Terra tu marca horário para começar o teu expediente, para sair do expediente, tu marca horário para encontro disso, daquilo? Por que tu não vai marcar horário para fazer prece? Se do outro lado da vida existem espíritos te assistindo, te conduzindo, te inspirando, né? Existe uma prática espírita chamada Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, uma vez por semana, horário determinado, televisão desligada, né, Vitor? A gente desliga a televisão para não deixar aquele negócio entrar na nossa cabeça. Oração a Deus, agradecimento, pelo menos uma vez por semana, né? Eu quero deixar com vocês aqui uma mensagem, né? Que prece é energia, é movimento de energia, de fluidos, é conexão com Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, né? Prece também é pelos instantes de bem-estar, gente. Quando tu tá em família, numa mesa, peraí, vamos fazer uma oração, vamos agradecer, né? Tem gente que diz assim, como é que eu vou orar num momento difícil, né? Num desespero desses? Mas é aí que tem que orar, gente. É aí que tem que buscar. É como ligar para uma ambulância, para um bombeiro, chama ajuda. Faz a prece. No momento de perigo, tem gente que diz assim, Deus, Jesus está muito longe para me ouvir. Quem sabe a oração que eles não fazem retiram a inspiração que poderia vir. Assim como a escola tem o diretor, tem o supervisor, tem os vice-diretores, né? Até chegar nos professores, para chegar nos alunos, assim também é uma graduação. É claro que a gente não fala diretamente com Deus. A gente fala com espíritos superiores, né? Então a nossa prece... Alguns dizem assim, tenho falta de fé. Não tenho fé para orar. Se orasse mais honestamente, desejando crer, e a fé bafejaria o seu coração em crescimento incessante. Tem fé, meu irmão. Tem que ter fé na vida. Tu tem que acreditar em ti, na tua capacidade. Tem que acreditar na assistência de Deus. Então, nada de falta de fé. Tem que ter confiança. Uns dizem assim, não tenho tempo, estou cansado. E por que não ora esse homem? Esvaem-se-lhe as forças, vencido pelo estresse que lhe consome por dentro e por fora. Tu não tem tempo para parar uns minutinhos e fazer oração? Que perturbação, que confusão mental que tu tem, que tu não consegue parar, né? Isso aqui é do livro Consciência e Mediunidade, Manuel Filomeno de Miranda, né? Dá o crédito para o Sandro, nosso querido irmão lá que nos ajudou bastante nesse estudo aqui, tá? Deus não entra nas suas nem na vida de ninguém sem ser desejado. Tem a prece que ficou só no desejo, né? O problema chegou primeiro e não encontrou a pessoa preparada para resolvê-lo. A prece que chegou atrasada, a ajuda de Deus que poderia evitar o incêndio, é canalizada para sua extinção. Embora o socorro, há sempre prejuízos a contabilizar. Não se pergunte jamais por que consentiu Deus que as coisas assim lhe acontecessem. Falta-lhe agora a compreensão de que o acontecido é o melhor ou lhe faltou antes o combustível da prece
de que Deus se utilizaria para mudar o rumo das coisas. Estejamos preparados, então, preparados com o instrumento da prece, com a vibração da prece, para conseguirmos receber as luzes que vêm do plano maior. Porque cada um recebe conforme o seu merecimento, conforme a sua conexão. A gente está encerrando aqui, então a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Podem posicionar-se de uma maneira bem cômoda, fecharem seus olhos, respirem profundamente. Eu vou mudar a imagem aqui e vou fazer a nossa prece de encerramento. Já agradecendo a atenção, o carinho de vocês. Compartilhem as nossas páginas, compartilhem o nosso material. Alimentem-se da cultura espírita, alimentem-se das ideias espirituais e vocês verão uma transformação muito significativa na vida de vocês. Até a próxima. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus pela nossa existência, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso corpo, pelo alimento, pelo lar que nos abriga. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo aprendizado. Obrigado, Senhor, pela dificuldade. Obrigado pela capacidade de pensar, de sentir, de amar. Ajuda, Pai amado, a despertar no meu coração a fé, a resignação, a coragem, o amor e a caridade. Agora, nesse momento, eu convido a todos a fazerem suas preces individuais, imaginarem à sua frente as mãos luminosas de um Espírito de luz enviado de Jesus para transmitir-lhe o passe espiritual. Oremos em silêncio. Conversando com Deus. Pedi forças e vigor, Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade, Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem, Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor, Deus me mandou pessoas com problemas para eu mudar. Pedi favores, Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria. Recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram ouvidas. Não há
Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Até a nossa próxima transmissão. Fiquem com Deus.